Olá, sejam bem-vindos ao Entre Mentes, nosso podcast de saúde mental contra o estigma. Eu sou o Luiz Fujita e pelo que a gente acompanha no nosso Instagram, esse vai ser um episódio que a gente sabe que vai ter muito sucesso, porque a gente vai falar sobre sono, né? Faz muitos anos que eu não ouço alguém falar que assim, nossa, eu durmo bem, não tenho nenhum problema de sono. Eu não conheço ninguém. E eu acho que se eu perguntar e fizer de fato uma pesquisinha informal entre o meu círculo aqui, eu vou ter 100% de respostas que não, eu tenho algum problema de sono. De alguma ordem, alguma coisa acontece. Aí pode ser não conseguir pegar no sono, dormir demais, ou ter sonolência ao longo do dia todo, ter pesadelo, né? Enfim, tem muita coisa que pode acontecer. E só de falar esses exemplinhos, eu acho que já peguei 100% das pessoas, sabe? Alguma coisa dessas, quem ouve a gente tem. A gente vai falar com o Dr. Almir Tavares, que é psiquiatra e médico do sono, docente da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, né? Doutor, obrigado por reservar um tempinho aí para falar com a gente. Eu sei que o senhor é bastante ocupado, muito, né, demandado por imprensa também, então agradeço muito ter participado aqui do nosso programa. É muito prazer estar aqui com você e com o seu público. Pois é, o sono tá aí, todo mundo interessado no sono e ninguém sabe o que fazer. Aí espero poder contribuir um pouquinho hoje aqui com as pessoas nesse assunto. Vamos lá, doutor. Então, começando, né? Doutor Almir, eu li uma fala sua no Viva Bem, do UOL, que você comenta que a hora do sono é uma hora meio de verificações, né? Meio que um check-up, assim, consigo mesmo, um balanço do seu momento de vida, do próprio dia, né? Muitas vezes. E aí eu lembrei que eu tenho uma coisa semelhante, assim, quando eu tô tomando banho e quando eu corro. Sim. É uma coisa meio assim, tipo, né? Os planos que eu tenho, o status das coisas, né? Meio que um checklist, assim. Sei. Só que nesses exemplos que eu falei, tipo, no banho ou correndo, não é uma coisa que eu diria que me traz ansiedade. É até meio bom, assim, sabe? É uma coisa para assentar as coisas. E quando isso vem na hora de dormir, é mais frequente que seja uma coisa negativa, sabe? Sim. Que gere um pouco de ansiedade. E acho que para muitas pessoas também não é um balanço que é, nossa, fiz aqui, ó, dei uma limpeza geral no cérebro, agora tá tudo ok. Não, geralmente é uma coisa ruim. Sim. Por que no sono isso muitas vezes é assim? Não é um balanço legal, tipo, pô, deixei aqui, ó, zeradinho para continuar. Eu proporia que isso vai além do sono, né? A palavra ansiedade veio aí um pouco, né? A Organização Mundial de Saúde, ela, em um conjunto aí de estudos, ela observou aí nos últimos anos que o Brasil é campeão mundial de ansiedade. E a gente fica perplexo. É um país lindo, tropical, com praias espetaculares, o povo bonito, alegre, esperançoso, né? E surpreendentemente é campeão mundial de ansiedade. Então, como é que pode isso, né? E esse conceito de ansiedade, ele vem aí ao longo do século XX se desenvolvendo, e ele é algo assim mais prático, né? E talvez aqui, agora, para falar com o seu público sobre sono, a gente devesse ir um pouco mais atrás no tempo, nessa ideia de angústia vital, que eu acho muito legal, que é meio anterior ao conceito de ansiedade. Teve um filósofo dinamarquês, o Kierkegaard. Ele era um pastor, né, protestante, e todo mundo vai lá nele para refletir sobre essas coisas. E o Kierkegaard, ele propôs que a ansiedade, a angústia vital, é você diante de si mesmo, diante da sua vida, do tanto de possibilidades que você tem, do tanto de escolhas que você tem todo dia e ao longo dos anos, né? Aquilo é muito pesado, porque você pode fazer diferente e para onde eu vou, né? E então tem hora que a gente precisa tomar um pouco de cuidado para não ficar tentando medicar ou tratar a ansiedade, né? Porque ela é da vida também, né? Ela é da vida. E tem alguns comportamentos que vão
que vem daí, né? Esse comportamento assim de buscar fé ou buscar pertencer a um grupo, né? Agora com as redes sociais você tem os grupos e esse comportamento Expectativas, né? também de busca de sensações ou busca de assim experiências, né, diferentes. Eu vou subir o Himalaia, eu vou pular de asa delta. Essas coisas elas poderiam ser enfeixadas assim em como nós tratamos a nossa angústia vital, a nossa ansiedade. E, e isso vai construindo um dia a dia, né, no qual a gente vai treinando a ter certos comportamentos e mantendo-os. E o que eu vejo de mais assim complexo e problemático hoje em dia é a falta de valorização do descanso e do sono. Nós somos pessoas ultra conectadas 24 horas numa sociedade hiperconectada, né? E, e, e não sei, isso não é uma coisa que vai favorecer o sono. O sono ele precisa de quê? De nada. É exatamente de Uhum. você Sim. desligar um pouco, né? E a minha mãe estava dormindo mal e ela está muito idosa, né? Ela assiste tudo na Globo News, todas as notícias até tarde, filmes e séries. E aí ela resolveu trocar por livro, porque achou que a TV estava excitando-a, né? E aí ela pegou um livro muito legal, muito interessante, que ela não largava o livro e aí continuou dormindo mal, sabe? Então, Sim. esse é o dilema das pessoas, né? Você tem que se treinar devagarzinho, ao longo de meses e anos e a vida toda, a valorizar o sono e o descanso, né? E planejar, projetar que você vai ter aquele horário ali para dormir. O adulto é entre 7 e 9 horas por noite, né? E, e é claro que isso varia ao longo da vida, na infância o número de horas de sono é maior e na velhice é um pouco menor. Na velhice, 7 a 8 horas de sono. E, e tem umas pessoas que dormem um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos, mas são bem raras. A gente não pode, não deve planejar assim, é, com muita facilidade já pensando que a gente dorme pouco mesmo e que vai dormir às 5 horas mesmo e que eu sou um cara de um tipo que não precisa de muito sono. Isso é meio perigoso, né? Então eu acho que esse planejamento de como é a minha vida, meu dia, o que, que eu vou fazer, nos leva a ser muito ambiciosos com atividades. E, então eu vou trabalhar o dia todo, fazer uma pós-graduação à noite, e quando eu chegar em casa, meia-noite, aí eu vou também, eu preciso de alguma diversão, e aí eu vou jogar um pouquinho, ou assistir uma série na TV. Sabe? Então isso está um planejamento muito ambicioso. Esse planejamento não está aí permitindo um período de descanso, né? E uma coisa que sempre me intriga bastante, doutor, é que minha impressão é que muita gente tem um problema de pegar no sono, né? E E aí eu não sei, antes me faria mais sentido assim, beleza, eu tenho o problema de pegar no sono. Mas depois que eu pegar no sono, meio que assim, o cérebro tá descansando, é uma coisa que ele sabe que é boa pra ele, né? Tá repondo ali todas as energias. E não é assim, né? Os problemas que podem acontecer durante o sono é até a pessoa acordar de novo, né? Então fica um sono ruim, não parece sim, que descansou, né? E tem alguma explicaçãozinha por que acontece isso? Por que finalmente quando dorme é como se o cérebro continuasse então, né? Mesmo que você na não consciência ele continuasse com essas ambições, as preocupações, as angústias da modernidade, né? É isso, ele fica ali o tempo todo, mesmo dormindo? isso é muito curioso. O Shakespeare, né, teria proposto lá que o sono é o prelúdio da morte. E até aí, por volta do século XIX, as pessoas tinham uma noção que a vigília você está ativo e no sono você está
caminhando para a morte, assim, você está com muito menos atividade, né? E o corpo fica quase morto. Mas ao longo aí do século XX, você foi vendo que o sono ele não é uma ausência de atividade, né? O corpo trabalha de modo diferente no sono, mas o corpo trabalha bastante em alguns aspectos, né? E às vezes ele trabalha de uma maneira surpreendente. Você pode ter pesadelos, você pode ter movimentos das pernas durante o sono, você pode respirar diferente, respirar mal, cair da cama. Tem um monte de coisa que pode ir acontecendo aí durante a noite, né? Tem pessoas que acabam tendo emissões, fazendo xixi na cama. Você tem pessoas que precisam se levantar à noite para ir ao toalete, para fazer xixi. Então, isso é uma multitude de aspectos que precisa ser levado em conta. E às vezes as pessoas ficam perplexas porque até esqueceram que o sono é assim, né? De tão desatentas que estão ao sono, né? Elas querem usar o corpo durante o Sim, sim. dia e à noite que o corpo se vire aí, né? Ou a mente se vire, mas não é bem assim. Isso depende dessa espécie de treinamento, dessa atenção nossa com o planejamento do que é o nosso dia em 24 horas. Muitas vezes eu costumo dizer assim que são decisões equivocamente tomadas, né, e mal orientadas por nós, médicos, pelas pessoas da área da saúde, sobre como que deve ser o sono, né? Uhum, Decisões uhum. mal orientadas. Muita gente à noite está lá vendo séries, jogando joguinho e tomando Coca-Cola, uma refrigerante litro, né? Que tem cafeína, modifica o sono, antagoniza o mecanismo do sono, né? E ao mesmo tempo comendo algo pouco saudável, comendo pizza com batatinha durante a noite, num momento que o corpo não está preparado para digerir tudo aquilo, para gastar aquela energia, né? E então são decisões mesmo. E, curiosamente, nas redes sociais chinesas, há uns 2 anos, aí, surgiu um tipo de discussão sobre a vingança, né? O camarada, ele jovem, ele já está ganhando bastante dinheiro lá na China, com o boom da China, mas ele gasta muitas horas no trabalho e chega em casa tarde à noite, e agora ele precisa de alguma diversão, vamos dizer, um prazer, né? E a vingança é você roubar tempo do sono para ficar lá se divertindo à noite, né? Então, isso é complicado, né? Você está realizado no trabalho, mas você precisa se divertir. E com a pandemia, esse problema todo, isso foi muito acentuado, né? É interessante essa ideia, né? Porque realmente acho que a ideia mais comum de sono é um momento que eu não vou precisar fazer nada. Tipo, eu vou dormir e aí eu vou me livrar, né? Vou sair até de mim um pouco. E na verdade, como você falou, tem um monte de coisa que a gente precisa fazer, né? Pra ter É, um sono bom. é, Isso realmente, por mais que a gente saiba, até as coisas, né? A cafeína é uma coisa que muita gente conhece, né? O efeito, mas parece que no conjunto, né, de coisas que precisam ser feitas para uma noite boa, as pessoas não se ligam, né? Faz qualquer coisa e depois não sabe por que dormiu mal. eu acho curioso que às vezes as pessoas elas querem melhorar o sono no mesmo dia. E aquilo é um hábito que Uhum. tem 30 anos, 40 anos, né? E então, às vezes, eu comparo um pouco com emagrecer. Eu tô com 50 quilos a mais. Aí eu quero emagrecer hoje 50 quilos. Não é possível. Você tem que construir aquele emagrecimento ao longo de meses. Então é legal tentar pensar um pouco o sono como um emagrecimento, né? Você vai levar Nossa, vários ótimo. dias para poder É um projeto, né? engrenar. É um projeto de longo prazo, né?
E isso também tranquiliza um pouco as pessoas, porque essa obrigação de dormir à força, dormir hoje, agora, ela leva as pessoas a querer enveredar pelo mundo de medicamentos para dormir, né? E muitas vezes eles não vão funcionar porque as coisas afeitas ao sono dependem muito dessas coisas da vida. Eu lembro que o Michael Jackson pagou um cardiologista falido para dar injeções de propofol a ele, de um anestésico geral para dormir, né? Tal desespero em que ele se encontrava. E isso não dá certo, não funciona direito, né? Então é mais a gente saber que você dormir mal um ou outro dia faz parte do programa, né? Não tem como dormir de modo tão perfeito todos os dias, e que você demorar alguns dias para melhorar o sono não é tão terrível assim, é aceitável, né? É razoável. Nossa, esse paralelo aí foi daqueles momentos que eu falei, nossa, só essa mudança, assim, de como encarar já dá uma Um ajuda alívio, né, para enorme, né? as pessoas. É, pois é. Tanto da iniciativa, né? Como que eu vou começar, então, a abordar isso, quanto essa tranquilidade um pouco maior, né? Tipo, não vou hoje tentar resolver um problema que exige um projeto, né? E, doutor Almir, entrando até nas partes um pouco mais práticas, né? Existe algum tipo de problema que é mais frequente, né? A gente falou disso, ter pesadelo, demora pra dormir, dormir demais, né? Tem algum desses, assim, que parece ser o mais frequente? Então, primeiro você tem problemas físicos, assim, doenças, né, mesmo. A pessoa idosa tem um problema da próstata, ou a pessoa idosa tem pressão alta e aí à noite ela levanta para fazer xixi várias vezes. Então, esses problemas precisam ser vistos com o médico da pessoa. Agora, dos problemas de sono, nós temos dois que são muito curiosos, assim, muito comuns. O primeiro é a insônia. A insônia assim fascinante porque o indivíduo ele está muito atento ao sono dele há muitos anos e ele aloca um período de tempo adequado para dormir. Ele deixa lá 9, 10 horas de período lá para o próprio sono. Então ele tem aquele tempo, aí ele relaxa um pouco, se cuida, deita, parece que vai dormir, aí o olho dele abre e ele não dorme. Então é muito angustiante, é muito sofrido, né? Isso pode ocorrer no início da noite, dentro da noite, no meio da noite ou no final da noite. E aí você tem uma série de estratégias para tratar, né? Estratégias psicológicas e através de medicamentos. E, mas a base mesmo são esses cuidados mais gerais, né? Chamados assim de uma higiene do sono, né? Mas é meio complicado esse conceito, viu? Porque ele está disponível aí, está na internet, muitas pessoas sabem bastante sobre isso, mas e agora, na hora de aplicar? Né? Aí a pessoa não consegue. Né? Esse que é o drama, assim, e que é o aspecto mais curioso da insônia. E o problema é que muitas pessoas com insônia acabam indo para o lado de álcool para tentar melhorar o sono, e o álcool não é bom para o sono, é enganoso. Faz você adormecer um pouquinho mais depressa, mas depois o resto da noite é muito ruim, o sono fica picado, né? Fica com muitos despertares, e não é um sono que descansa. O sono, além dessa característica assim da duração, ele tem a outra característica fundamental, que é a qualidade. A qualidade é quando você adormece rapidamente, sem se preocupar com isso, acorda lá no horário que você estava prevendo mesmo, né? E dorme a maior parte do tempo dentro da sua cama ali, aí esse é um sono melhor. Além da insônia, nós temos essa apneia do sono. A apneia do sono, no passado, você achava que fosse rara, e agora, nos últimos 20, 30 anos, você foi vendo que no mundo todo ela é muito comum, 1/3 das pessoas tem desse 1/3.
É impressionante, né? Muito comum. Mas a apneia grave é uma percentagem menor dessas pessoas. E é possível que isso se ligue a esse estilo de vida nosso de alimentar mal, alimentar em excesso, alimentar várias vezes por dia. Isso vai gerando um problema metabólico. Aí você vai tendo acúmulo de gordura na língua, no rosto e na via por onde o ar passa. Mas tem outros problemas também, né? Essa pessoa, como o ar passa mal, ela desperta muitas vezes durante a noite, ela acorda toda hora. Aí pela manhã está muito cansada em vez de estar descansada, né? Sim. E Mesmo tendo a impressão de que dormiu, né? ela dormiu ali, mas ela acorda assim, puxa, parece que eu tomei uma surra, e essa pessoa pode roncar muito. Tem o problema também do cônjuge lá, que acaba sendo despertado, incomodado pelo ronco, né? Até assim, curioso, né? Meio engraçado, meio dramático, né? E, Sim. e os homens roncam mais, né? Roncam mais que as Uhum, mulheres, assim, sim. ou roncam mais alto. E então essa apneia do sono é um grande campo assim de estudo, de pesquisa, e os tratamentos às vezes não são fáceis. Se você perder pelo menos 10 quilos, isso tende a ajudar a apneia do sono. Mas é aquela história, como perder 10 quilos? Né? Isso é uma mega É outro projeto. projeto de vida, né? Então não é fácil. Né? Essa, essa próxima pergunta que eu ia fazer, doutora Amira, é bem nessa linha, porque falou, né, até o termo, né, higiene do sono vem sendo mais conhecido, né, as pessoas tomam um pouco mais de conhecimento e acha-se muito na internet, né, orientações, né, coisas que são muito fáceis de se aplicar, assim, do ponto de vista teórico, né. É, mas pensando nisso, né, em todas as orientações, que você até falou, né, tem até uma má orientação, né, e levando em conta o que a gente aprendeu aqui, né? Que é encarar como um projeto. Mas, mesmo sendo um projeto, precisamos começar, né? Então, o que você diria assim? Porque, por exemplo, a atividade física, é, de forma regular, ajuda de alguma forma. Mas aí fazer atividade física de forma regular já é mais um projeto. Exato. Junto com emagrecer, fazer atividade, dormir bem, né? Então, assim, mas das coisas que são mais assim, pô, quero começar hoje esse projeto, então, dar início. Que são coisas assim, bom, começar já imediatamente, isso pode ser feito? Eu acho que uma primeira coisa é essa reflexão sobre como é a estrutura do seu dia e como você construiu essa estrutura. Eu preciso muito estudar. Então eu estudo à noite de 7 à meia-noite, ou às 11, depois eu vou para casa. E aí quando eu chego em casa eu estou muito ligado, porque eu tomei muito café à noite durante a aula para poder ficar atento, né? São essas coisas, você vai ter que refletir sobre essa estrutura. E às vezes as pessoas não conseguem abrir mão das coisas, né? Tem tanta coisa que eu amo, tanto que eu preciso demais e eu não posso largar isso. Aí aquilo vai longamente e a pessoa não consegue se modificar e vai ficando desesperada. Então, essas coisas vão se delongando, delongando, e a pessoa vai ficando desesperada com o fato de não dormir, né? Então, eu acho que o primeiro passo é essa reflexão sobre o que é a minha vida e como é a estrutura do meu dia e por que eu cheguei a estar assim. Sabe o indivíduo que é colecionista? Hoje tem até programa de TV que o cara tem uma casa lotada de sacos de coisas que ele precisa muito, que ele foi juntando ali. Então, eu proponho também que muitas vezes a vida das pessoas é um pouco assim. Elas precisam de um monte de coisa lá no seu dia e que às vezes não sei se aquilo é tão necessário, né? São coisas deliciosas. Eu preciso assistir a uma série,
ou eu preciso correr não sei quantos metros e quilômetros, e não sei se aquilo é tão necessário, né? Talvez pudesse, em vez de correr tanto, andar um pouco, né? Vai ser mais útil, mais razoável, sobrar mais tempo para o descanso, né? Porque se você corre demais, você precisa dormir demais e descansar demais, né? Então, esse colecionismo que a gente tende a ter, né? É muito curioso. Me lembra, às vezes, aqueles homens nobres, ricos da Inglaterra, que eram colecionadores, né? Aí o indivíduo tinha um castelo e ele tinha todos os objetos do mundo naquele castelo dele, né? Então nós estamos um pouco assim na vida moderna também. Sim, ótimo. Ai, essas imagens, assim, que o senhor cria são muito boas. Essa parte do colecionismo, a parte de ser um projeto, né, não ser uma coisa pro dia. Não, muito bom. Doutora, a gente já está até aqui chegando ao final. Eu tenho uma dúvida mais específica. Queria que o senhor falasse um pouquinho. Que é, há muito tempo a gente, eu pelo menos, né, até tem na escola, eu acho, né, um pouco de estudo, assim, de ciclo circadiano, né? E aí, eu queria saber, assim, o quanto isso hoje em dia, né, é consolidado, porque eu ouço bastante também gente que facilmente reconhece em si alguma coisa do tipo. Quando a pessoa conhece o conceito de ciclo circadiano, ela fala, nossa, tá explicado porque eu sou assim, né? Sei, E aí é isso, ela fala, pô, eu fico mais ligado à noite, naturalmente, só que eu trabalho, acordar às 6 da manhã, então eu não consigo fazer, não consigo conciliar isso, e parece algo intransponível, porque sei, meu corpo é assim, sabe? sei. Então eu queria saber um pouco disso, assim, é realmente intransponível? Existe, e é uma dificuldade maior, mas dá para conciliar as funções sociais, que às vezes é uma exigência, né? Pô, beleza, eu poderia mudar de trabalho, mas é um negócio sacanagem de exigir da pessoa isso, né? Sei, sei. É, então, um pouco esse quadro, assim, isso existe, é um negócio muito difícil, ou não, é tranquilo você Então, moldar você essa mesmo, né? discussão sobre matutinidade e vespertinidade, né? É, eu sou um cara mais assim, coruja, né, que gosta da noite, ou eu sou uma pessoa que é uma cotovia, um sabiá, gosta de acordar bem cedinho para fazer as coisas, né? Esse tipo de noção veio sendo desenvolvida aí ao longo do século XX e as pessoas, os pesquisadores, vêm tentando associar essas coisas a certas características genéticas e a certos comportamentos das pessoas. E isso é bem sucedido em certo ponto, e em outro ponto acha-se muito em aberto, não é um conhecimento tão consolidado assim. Então, eu acho que existe um certo risco de você começar a usar esse tipo de ciência para justificar o seu comportamento, né? Mesmo porque a maior parte das pessoas é indiferente quanto a isso. Porque esse tipo de coisa, você pergunta para a pessoa assim, qual é a sua preferência? O que você gosta mais? Você gosta de ler pela manhã ou à noite? Você tem melhor capacidade intelectiva de manhã ou à noite? E as pessoas se confundem muito ao emitir essas respostas. E possivelmente as pessoas são muito adaptáveis, né? Elas treinam a gostar mais de uma coisa, gostar mais de outra, igual você também aprende a gostar da sua esposa. Tem a química lá, tem a atração por sua esposa no namoro, mas muita coisa vai ser aprendida ao longo do relacionamento. Aí existe essa ideia de que aqueles que são vespertinos, né, que gostam da noite, eles se ligam mais a profissões assim afeitas à arte, né, à música, à televisão, o Jô Soares que dormia às 4 da manhã e acordava meio-dia, né? Esse tipo de ideia. Mas eu acho que há muito questionamento a isso. E você vê que ao longo da vida existem períodos em que você é mais, em que isso modifica.
Então, o Uhum. adolescente, ele é mais vespertino, ele gosta mais da noite, ele tem atração pela noite. Em parte, isso tem a ver com a puberdade, com os hormônios, mas em parte, existe também o aspecto do adolescente, ele agora passou a ter o controle do próprio horário de dormir, ele Sim. passou a poder escolher e experimentar. Antes eram os pais que mandavam e ele dormia naquele horário. Agora não, ele, opa, eu vou ficar uma noite acordado aqui para ver como é que é, né? Sim. Então tem isso é muito poderoso também. E às vezes isso não é tão levado em conta nos estudos, né? E o idoso, por exemplo, vai se tornando matutino, vai gostando da manhã, de acordar cedo, dormir cedo. E então tem isso. E eu vejo assim, hoje todo mundo toma muitos remédios crônicos, né? E vários desses remédios têm poder de mudar esse aspecto do entendimento que o indivíduo tem sobre a própria matutinidade e vespertinidade, sobre o que ele gosta, o que ele quer. Então, eu discutia isso aqui na universidade. As pessoas com esquizofrenia usam medicamentos dopaminérgicos lá, que bloqueiam dopamina, durante uma década, 2, 3 décadas. Esses medicamentos mudam o horário de sono, a intensidade do sono e mudam o modo como a pessoa julga essas coisas, né? Como ela percebe o próprio modo de ser quanto à matutinidade e vespertinidade. Mas é uma área assim, muito fascinante, né? Muito interessante. Inclusive, o Prêmio Nobel de 2017 veio aí para pessoas que estudavam cronobiologia e genética, né? Foi muito bacana isso. Doutor Almirante, então vai chegando ao final. Queria só que o senhor dissesse alguma. Sempre deixa um espaço livre para o entrevistado dizer o que quiser. Porque às vezes eu não pergunto alguma coisa que ele considera muito importante, uma mensagem final que o senhor percebe pela sua experiência que atinge muitas pessoas, né? E faz uma diferença para elas em algum Sim. problema que ela mesma possa enxergar, né? Então deixa esse espaço livre, fica à vontade para dizer uma mensagem final para quem ouve a gente. Então, eu acho que aqui na minha área da psiquiatria, o sono, as pessoas pensam que ele depende muito de ansiedade e de sintomas depressivos, né? E, então, eu queria dizer que nem sempre isso pertence ao mundo de medicamentos. É muito mais, assim, para a população geral, é você diante da sua vida, né? Você mesmo, diante de si próprio aí, fazendo escolhas. Então, reflita sobre isso e aprenda, leia um pouco lá de material científico, né? Que isso pode ajudá-lo a entender melhor o seu sono. Uhum. Quando o senhor diz essa mensagem, as pessoas não ficam um pouco assustadas? Tipo, ó, na verdade é menos uma questão, muitas vezes menos uma questão medicamentosa e mais você com você mesmo. É, Nossa, isso parece, pois, no mundo contemporâneo, parece muito mas aterrorizante. é aterrorizante mesmo, porque as pessoas elas querem um bem-estar medicalizado, né? Um bem-estar que é Uhum. uma pílula para você tomar e mudar hoje, agora. E aí fica tudo muito superficial, é como se fosse um botox, e não vai ser por aí, você não vai conseguir o sono dessa maneira. Então, eu acho que a minha missão é de devolver isso para as pessoas mesmo, sabe? Perdoem aí, pessoas, não fiquem tão apavoradas, mas é com vocês. Tá ótimo. Muito obrigado pela participação, doutor Armin. Espero recebê-lo outras vezes. A gente fala de assuntos mais específicos para poder desenvolver. Obrigado Ah, mesmo. sou eu quem agradece, é um prazer. Obrigado, pessoal, por terem ouvido mais esse episódio. Vamos às menções, né, dessa vez do mês. A Preta, que é a Diene, que falou com a gente no episódio 43 sobre atendimento psicológico para pessoas em favelas. É um trabalho incrível, né, que ela faz. Mandou mensagem pra gente de novo, foi muito legal relembrar que ela ouviu o episódio último, né, sobre psicologia perinatal. Disse que gostou muito. Um abraço, Preta. O seu episódio é um dos nossos preferidos, né? Quem quiser ouvir aí, é o 43, recomendo muito.
Outro episódio que tá nos meus favoritos, que foi relembrado também nas menções, foi porque a Joyce Gonçalves mandou mensagem pra gente falando que o podcast virou o preferido dela, né? Muito rapidamente. Em um dia ela ouviu e começou a maratonar. E aí ela pediu pra falar de aborto. E aí, né, a gente aproveitou, a gente já falou. É o 8, com a Wilsa. É um dos episódios, assim, favoritos até hoje, né? Desde o começo é um dos que eu mais gosto. Então também recomendo que todo mundo aí ouça. A Olinda Medina, ela é psicanalista e perguntou, nossa, queria saber como fazer podcast. Essa pergunta a gente vai aprendendo continuamente, né? Mas eu sempre estimulo, que podcast é um tipo de plataforma um pouco mais fácil, tecnicamente pelo menos, do que o vídeo, né? Então, essa onda de podcast está sendo muito boa, porque bastante gente que acha que tentou fazer vídeo alguma vez na vida, tá vendo no podcast, né, uma saída para colocar isso, a comunicação no ar. Então, com essa coisa de fazer chamada, uma coisa como a nossa, de entrevistas, dá rapidinho pra gente pesquisar, né, ver uma forma de gravar e ir montando e aprendendo aos poucos, lapidando, né? E o Altamiro Vilhena também mandou mensagem pra gente, uma mensagem muito gentil, muito cortês, que ele fez uma arte divulgando o nosso podcast, né? E aí, aproveitando, né, na conversa com ele, a gente viu que, para muitas pessoas, o podcast ainda aparece como fazendo parte do portal Drauzio Varela, né? Mas ele não faz mais, né? Porque eu parei de trabalhar lá no portal e acho que desde o episódio 40, por aí, ele passou a ser da nova empresa onde eu trabalho, né? Que é a Baioc Conteúdo. Como eu criei o podcast, fazia sentido ele mesmo antes estando sob o guarda-chuva Drauzio, eu saindo de lá, ele vir comigo, né? Então agora ele não faz mais parte. Não sei se ele aparece em algum lugar assim para as pessoas, mas agora ele é uma produção da Baioc Conteúdo, né? Como eu falo ali nos créditos finais. Mas muito obrigado, Altamiro, pela divulgação e, né, foi muito cortês, muito educado. Falou, pô, foi erro meu, responsabilidade minha, mas imagina, né? Acho que pra você ainda aparecia como fazendo parte do Drauzio. Depois a gente conversou, tá tudo certo. Brigadão mesmo por estar ouvindo a gente. E também, né, agradecer ao Manuel e a Liliane Carmen, nossa entrevistada do último episódio sobre psicologia perinatal, pelas menções nos stories, né? Sempre são muito valiosas. Bastante gente conhece a gente por menções de amigos que fazem, né, referência ao nosso podcast. Brigadão, gente. Um abraço. Até o próximo. O Entre Mentes é uma produção da Baioc Conteúdo. Tem roteiro e apresentação minhas, Luiz Fujita, edição da Amanda Hatzira, coordenação geral do Paulo Borja e trilha sonora do Paulo Garfunkel, nosso querido Magrão. Eu peço para vocês seguirem a gente no seu tocador de podcast favorito, é muito importante para a gente aumentar a nossa rede de apoio, e também para seguir a gente no Instagram, @entrementespodcast, para saber quando sai episódio novo, receber informações extras sobre saúde mental e também para falar com a gente. Um grande abraço e até o próximo episódio.